Olá, seres humanos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre as obras obrigatórias da FUVEST e no vídeo de hoje falaremos sobre Angústia, terceiro livro de Graciliano Ramos. Mas antes da gente comentar sobre ele, eu gostaria de dizer que já falamos sobre Mayombe e sobre Quincas Borba. Se você perdeu esse vídeo, é só clicar nos cards que vão ficar aqui em cima, que o link dos vídeos já tá lá. E antes de falar da história também, eu gostaria de dizer que eu percebi que eu não me aprofundei muito nas escolas literárias dos dois livros passados, nem no contexto histórico. Eu dei uma passada muito por cima, mas eu não cheguei a falar muito bem. Se vocês tiverem alguma dificuldade para entender sobre isso, podem me mandar mensagem, pode colocar aqui nos comentários que vocês querem que eu faça um vídeo me aprofundando um pouquinho mais sobre isso que eu faço. Hoje eu vou aproveitar que Angústia tem toda uma emblemática histórica por trás, é de uma escola literária muito importante pra gente. Eu vou aproveitar e vou me aprofundar um pouquinho mais. E aí, se vocês preferirem que eu faça assim nos próximos livros, é só me falar que eu faço. Mas, bom, vamos para a história. Do que se trata esse livro? Bom, Angústia foi escrito entre os anos de 1935 e 1936. Na época, o Graciliano Ramos estava morando em Maceió, no Alagoas, e esse é o cenário do nosso livro. É justamente nessa cidade que o Luiz da Silva, nosso personagem principal, vive. Mas vamos lá, quem é Luiz da Silva? Luiz da Silva é um funcionário público, um escritor falido, um cara muito amargurado, que não conseguiu nada da vida. A vida dele é muito pacata, é muito... eu não vou dizer nem pobre. Assim, é pobre no sentido financeiro, mas também é muito pobre no sentido de coisas a se fazer. A vida dele é muito pacata mesmo, sabe? É muito amargurada. O Luiz da Silva vive com esses sentimentos muito turbulados na mente dele, no coração dele. E uma característica muito importante que eu não posso deixar de comentar com vocês é que ele tem uma autoanálise tremenda. O Luiz da Silva começa o livro narrando sobre a vida dele, narrando sobre momentos. E aí ele tá aqui narrando sobre o presente, narrando sobre o que ele está fazendo, sobre ele estar indo pro trabalho, e do nada vem esse fluxo de pensamento, que é outra característica extremamente importante, e ele viaja pro passado. E essa é outra coisinha muito importante que nós vamos falar depois sobre isso, sobre o passado do Luiz da Silva e todas as consequências que a história dele, desde a infância, a história da família dele teve com o futuro dele. Enfim, ele vive numa casinha, é aquelas casinhas, eu esqueci o nome, mas que são juntinhas, sabe? Que é uma casa bem do lado da outra e é bem baratinho o aluguel, enfim. Ele é um escritor de Maceió, ele é um funcionário público, como eu já disse. E aí ele mora lá na casinha dele, e a casa dele sempre é mostrada como um lugar mais sujo, mais grotesco, mais escuro, sabe? Algo nojento até. Ele tem uma empregada doméstica chamada Vitória. A Vitória é um personagem muito emblemático, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas enfim, ele está lá tendo a vida dele como qualquer outro dia. E aí ele percebe a vizinha dele, e ele começa a se apaixonar pela vizinha dele. A vizinha dele se chama Marina. Ela mora na casinha ao lado, então assim, vocês podem imaginar que a casa deles são separados por uma parede. É justamente assim. Tipo assim, a vida deles é bem grudada nesse sentido fisicamente, porque a casa dos dois são separadas por uma parede. Ele começa a observar a Marina do quintal dele, porque o quintal dele dá pro quintal dela, então quando ela tá lá fora, seja lavando a roupa, lavando a roupa não, porque ela não lava roupa, mas assim, lavando alguma coisa, ou fazendo as unhas, porque a Marina é uma mulher muito vaidosa, então ele sempre deixa muito claro como ela tá muito bonita, os cabelos sempre feitos, a unha sempre feita, que ela veste roupas muito bonitas, que a Marina é muito bonita. E ele fica observando ela, até que eles têm alguns encontros. Ele chega até uma hora, ele diz exatamente assim, que tem uma árvore no quintal dele que dá pro quintal dela, e aí eles estão lá se encontrando, tendo algum tipo de relação. Ele a convida pra entrar, mas a Marina nega, fala que não sei o que. Isso porque a Marina mora com os pais, com a mãe e com o pai dela. E eles começam a ter esse tipo de relação até que eles ficam noivos. O Luiz da Silva, perdidamente apaixonado pela Marina, pede ela em noivado. E aí o que acontece? Bom, como eu disse pra vocês, o Luiz da Silva é um cara bem pobre. Tanto no sentido fisicamente não, financeiramente, quanto no sentido de desejos e de vida. A vida dele é pobre. No sentido de, assim, ele tem poucos amigos, a vida dele é pacata, ele vai pro emprego, volta pra casa, é uma vida muito amargurada.
E assim que ele conhece a Marina e que ele se apaixona por ela e acaba engatando esse noivado, é como se todas as coisas que ele almeja na vida se resumissem a me casar com a Marina. Assim que eles engajam o noivado, a Marina já começa a falar que precisa fazer um enxoval. Porque naquela época isso era muito comum, né? Você faz um enxoval pra casar com a pessoa, e aí tem todas aquelas coisinhas super caras, e o Luiz da Silva não tem dinheiro, e aí ele pega dinheiro emprestado. Ele pega dinheiro emprestado pra fazer o enxoval da Marina, e a Marina sempre pede mais. Ela pede uns tecidos melhores, ela pede isso melhor, isso, aquilo, e aí quando tá tudo arranjado, ela fala, não, mas falta isso, e aí tem que comprar outra coisa. O Luiz da Silva, que já era falido, ele fica mais falido ainda porque ele pediu emprestado dinheiro que ele não tinha pra pagar. Aí tá, ele pegou as economias dele, as economias assim de anos pra fazer o enxoval pra ela. E aí depois de todo esse enxoval pronto, não sei o que, ele está muito animado pra se casar com ela, porque a Marina é uma mulher muito bonita. Até que um dia ele tá voltando do trabalho e ele percebe que o Julião Tavares está na janela conversando com Marina. E Julião Tavares está muito galanteador com Marina e Marina está toda entregue a Julião Tavares. Aí você me pergunta, mas quem é Julião Tavares? Eu te digo, Julião Tavares é um homem muito rico que o Luiz da Silva conhece em uma, eu não lembro se é uma festa ou se é num bar. Enfim, ele conhece, o Luiz tá com 2 amigos dele, que são esses únicos amigos que ele tem, que ficam com ele até o final da história. E aí ele conhece o Julião e ele sempre descreve o Julião Tavares como uma pessoa grotesca mesmo. Como um homem gordo, nojento, que fala muito, que sempre interrompe as outras pessoas, que tenta se mostrar o melhor, o maior, o superior, que eu sou mais rico, que eu tenho mais dinheiro, e que o Julião Tavares é essa pessoa que o Luiz não gosta de ter por perto. Ele sente até uma inveja do Julião Tavares, dá pra perceber isso enquanto ele descreve o homem, porque muitas das coisas que ele queria ser, o Julião é. O Julião Tavares é filho de um homem de negócios e eles têm uma loja de tecidos. Lembra que eu falei que a Marina, ela pediu dinheiro pro enxoval, que ela queria o melhor tecido, que ela queria o melhor aquilo? Bom, ela encontra no Julião Tavares um homem com muito dinheiro que pode dar todos os enxovais do mundo pra ela. Quando o Luiz percebe que está havendo uma traição da Marina com o Julião Tavares, justamente aquele cara que era o arqui-inimigo dele, o noivado se rompe. O Luiz, ele fica até transtornado com esse rompimento do noivado. Ele não consegue aceitar que a Marina o trocou por aquele homem nojento e que ele tinha tanto nojo de ficar perto dele. E aí ele começa a seguir os dois. Qualquer oportunidade de seguir tanto a Marina quanto o Julião é válida. E aí, nessa de seguir a Marina, tem uma coisa que é muito importante falar sobre a casa deles. A casa do Luiz, ela é sempre, sempre, sempre colocada como um lugar muito sujo, como eu falei pra vocês. Ele fala até uma hora que ele vive como rato. Ele vive lá como os ratos, porque os ratos andam na prateleira dele e ele tá ali. Os ratos convivem junto com ele e ele é tão sujo, tão porco quanto um rato. Tem outra coisa também muito importante, que lembra que eu falei que a casa deles é dividida por uma parede, uma única parede que separa a casa deles? Então, essa parede coincide com o banheiro da Marina. E na hora que o Luiz está no banheiro dele, ele consegue ouvir a Marina no banheiro do lado. Como eles romperam com o noivado, ele fica observando ela. Ele não consegue ver, mas ele ouve. E ele diz como ele ouve a Marina tomando banho. E como ele ouve a água caindo no corpo dela e ela ensaboando o corpo dela. É uma coisa muito psicopática. Eu, pelo menos, fiquei bem assustado com isso. Mas dá pra gente mostrar quão transtornado e quão obcecado ele tava com aquilo. A raiva dele pelo Julião Tavares é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele começa a seguir o Julião Tavares. E aí é que entra uma coisa muito, 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 muito importante. Além dos outros 2 amigos que o Luiz da Silva tem um outro amigo que chama Seu Ivo. Esse Seu Ivo, a gente não sabe bem se ele é um mendigo, se ele é um andarilho, eu não sei. Mas, tipo assim, ele aparece na casa do Luiz, pede um prato de comida, come, vai embora, depois ele volta, fica uma noite lá. Ele é essa pessoa que vem e vai, que não tem casa, não tem nada nessa vida. E aí, um dia depois que tudo isso está acontecendo, as coisas estão num borbulhão, ele aparece e ele dá uma corda
pro Luiz da Silva. E aquela corda mexe muito com o Luiz. Ele fica com aquela corda no bolso por muito tempo. E toda hora ele fica pegando naquela corda e aquela corda mexe com a cabeça dele, deixa ele transtornado de um jeito que eu acho que nada nesse mundo deixaria. Aí você me pergunta, mas por que será que aquela corda deixou ele tão transtornado desse jeito? É aí que a gente vem pro passado do Luiz da Silva. Lembra que eu falei pra vocês que o passado traz coisas muito importantes pra ele e que o passado faz com que a vida dele seja do jeito que é agora? Pois bem, no passado do Luiz da Silva, na infância dele, ele era filho de um grande fazendeiro. Um fazendeiro daquelas oligarquias super famosas e que dominavam os lugares na época da Primeira República Brasileira. Depois eu vou falar mais sobre isso quando a gente falar de contexto histórico. Mas o avô dele era esse grande fazendeiro, e aí depois que, enfim, aboliu a escravidão, daí teve todas as coisas de Primeira República, presidente, aí tiveram as oligarquias, depois acabou a oligarquia com Vargas, mas enfim, nessa época de Primeira República ele foi perdendo o dinheiro dele. Esse grande latifundiário foi remoendo, foi acabando. É muito engraçado a gente pegar até o nome, porque o nome do avô do Luiz da Silva é um nome enorme. É daqueles nomes de não sei o que, 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 que não cabe numa linha. Daí o nome do pai dele já é menorzinho, e o dele é Luiz da Silva, sabe? Essa coisa de o nome como algo importante, o avô que era um grande latifundiário, o pai que era um trabalhador rural, e ele. É como se a hereditariedade fosse caindo. E ele lembra, durante o livro todo, esses fluxos de pensamento que eu falei no começo são muito constantes. Ele tá aqui falando sobre absolutamente qualquer coisa, ele tá no bar com os amigos dele, e aí ele se volta pro passado, e aí ele lembra de um dia que ele estava na roça do vô dele. Porque na infância ele passou o tempo todo na roça, era uma infância rural. E agora ele foi pra cidade, ele era um funcionário público. E aí, essa coisa de enforcamento é algo que ele lembra desde o começo do livro. Desde o começo do livro mesmo. Ele lembra de uma vez que o avô dele foi enforcado por uma cobra quando ele estava deitado. E aí, coisas assim como, foi enforcado por uma cobra, ou isso, ou aquilo, remetem à mente dele e ficam atormentando ele a todo momento. Ou como quando o pai dele morreu, ele fica lembrando do momento que o pai dele morreu, de ver o pai dele morto, tirado, ele fica lembrando do pé do pai dele, assim, fora do lençol, com ele já morto. Então, todas essas lembranças, elas ficam atormentando a cabeça do Luiz da Silva o tempo todo. É como se ele não conseguisse viver nessa realidade porque ele ainda fica preso no passado. Essa acho que é uma das maiores dificuldades de quem lê esse livro para conseguir entender a linha cronológica. Porque a todo momento ele lembra do passado, mas é muito importante a gente perceber que se ele tá lembrando do passado é porque isso traz grandes decisões na vida presente dele. Aquele passado definiu quem ele é hoje. E aí, lembra que eu falei que ele tava com aquela corda no bolso? Ele fica com aquela corda, ele fica pensando naquilo. E outra coisa que eu esqueci de falar. Ele fica seguindo a Marina, né? Lembra que eu falei pra vocês? Ele fica obcecado pela Marina, ele segue a Marina, ele segue o Julião Tavares. E aí, em uma dessas de seguir a Marina e de ficar observando ela pelo banheiro, ouvindo o que ela fala, ele ouve a Marina confessar para a mãe que ela está grávida do Julião Tavares. Pois é, ela está grávida. Ela está grávida e eles ainda não se casaram. E aí, depois disso, o Julião Tavares dá um pé na bunda dela. Em uma dessas vezes que o Luiz da Silva está seguindo o Julião Tavares, ele descobre que o Julião está indo conhecer outra mulher e que ele já está se envolvendo com outra mulher, mesmo a Marina estando grávida. E ele deixa a Marina de lado grávida. E isso deixa o Luiz da Silva muito transtornado, muito bravo. Ele quer acabar com aquele homem, ele quer matar aquele homem. Um dia que ele tá seguindo a Marina, ele segue a Marina até o lugar de uma parteira que vai fazer o aborto nela. E aí ele super preocupado com ela, ele tenta parar ela no meio do caminho e ela manda ele embora, que ela não quer ver a cara dele. E ele, naquele desejo de tentar cuidar dela e de tentar proteger ela, e aí ele vê o estado daquela menina e ele quer acabar com o Julião Tavares. Tudo isso culmina pro assassinato do Julião Tavares. Esse é o grande plot twist da história. Grande mesmo. Um dia, o Luiz está seguindo o Julião Tavares depois de ter descoberto que a Marina estava grávida, depois de ter descoberto que a Marina fez um aborto, depois de ter descoberto que o Julião Tavares já estava com outra mulher e tinha esquecido da Marina, dado um pé na bunda da Marina. Ele consegue enforcar o Julião Tavares e mata o Julião Tavares.
Esse é o momento que o Luiz da Silva ganha uma força tremenda, porque ele sempre colocou o Julião como um homem grande, um homem gordo, então, até na hora que ele tá enforcando, ele fala como é difícil enforcar aquele homem gordo. E ele vai, e ele mata o Julião Tavares. E o que ele faz? Ele pendura o corpo do Julião Tavares em uma árvore pra fingir que foi um suicídio e não um assassinato. Depois que ele faz isso, assim, no mesmo momento que ele fez isso, ele fica muito eufórico e muito agitado, porque ele finalmente acabou com o arqui-inimigo dele, o homem não vai mais infernizar a vida da Marina. E aí ele para e pensa no que ele fez. E voltando pra casa, ele enche a cara na bebida, ele fica muito transtornado com aquilo, ele não entende por que ele fez isso e como ele pôde matar alguém. E nesse transtorno, ele não consegue ir pro trabalho no dia seguinte. Ele fica muito mal, ele fica remoendo aquela culpa. E aí ele não vai pro serviço, ele deita na cama e eu nem sei meio se é um coma o que ele teve. Mas ele simplesmente deita e dorme lá por um mês, mais ou menos, assim. Ele fica muito mal. Os amigos vão visitar ele. E aí depois ele acorda e vai contar a história dele. E é aí que o livro começa. Então, dá pra perceber que o livro é um ciclo perfeito. Porque o final do livro é quando ele acorda daquele momento de, meu Deus, o que eu fiz, ninguém descobriu, eu matei um homem. E aí é nesse momento que ele vai contar a história dele. E é nesse momento, quando ele acorda, que o livro começa. Que o livro começa contando a vida dele, a história dele, e o que ele fez, e como ele culminou nesse estado de, não sei nem o que falar, de estupefação, porque ele não sabe como ele pôde fazer isso, ele não sabe de onde ele tirou forças pra fazer isso, e ele não entende bem como ele fez isso mesmo, como ele teve coragem de fazer isso. E aí acaba a história, é assim que acaba o livro. Certo, agora vamos fazer uma pequena análise da obra. Bom, como eu disse, fluxo de consciências é algo muito presente aqui no livro. A todo momento, Luiz da Silva volta pro passado e, na verdade, é como se a gente estivesse lendo a cabeça dele. Sabe? Não é nem o que está acontecendo na vida real. É mais como se a gente estivesse vendo o que acontece aqui, na cabeça dele. Isso chega a ser muito perturbador, pra falar a verdade. E outra coisa muito importante é que o tempo todo você fica angustiado. Essa coisa de ter uma vida daquele jeito e passar por tudo que ele passou, o passado dele, ser traído pela Marina, ter ela roubada pelo Julião Tavares, isso tudo é angustiante, a vida dele é angustiante. Morar naquela casa pequena, sufocada, aquilo tudo é muito, muito, muito angustiante. Bom, é um romance em primeira pessoa com um foco narrativo muito centrado no emocional, é uma introspecção muito grande, é um monólogo interior, uma narrativa psicológica que te deixa angustiado o tempo todo, ficar naquela casa fechada, com aquelas pessoas, aquela corda na mão dele, aquele passado que te angustia, é como se o tempo todo ele estivesse com uma corda no pescoço, mas aí no final ele pôs a corda no pescoço de outro homem. Essa angústia que ele convive diariamente deixa ele sufocado. E aí ele entra nesse estado de delírio. E esse estado de delírio é justamente quando entra o fluxo de pensamentos. Porque você não sabe se ele está falando de algo que já aconteceu ou que está acontecendo. Ou que talvez ele esteja imaginando acontecer. Isso deixa bem confuso, mas ao mesmo tempo te deixa com uma veracidade muito grande. Porque você começa a sentir o que ele está falando. Você começa a perceber mesmo tudo que ele está falando. Bom, agora, antes da gente seguir para o contexto histórico da obra, vamos falar um pouquinho sobre a escola literária a qual esse livro está pertencente. A gente está falando aqui sobre a segunda geração do modernismo, que é mais chamada de geração de 30. E o que é bem marcado dessa geração? A introspecção e a crítica social. Nesse momento, os escritores eles estão super desacreditados com o futuro, desesperançosos com o futuro. A gente está passando pela Nossa. A gente tá passando pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, o que isso quer dizer? Tá uma crise econômica gigantesca, as pessoas estão perdendo tudo. E todas essas raízes coloniais, patriarcais, escravocratas, estão se afundando na lama, porque a gente tá passando por uma crise e por uma recessão e por uma estagnação econômica gigantesca e que vai surtir efeitos em todas as camadas populares, e é claro que principalmente nos mais pobres. E aí, esses dois personagens que a gente tem, o Luiz
da Silva e o Julião Tavares, eles representam muito bem a classe social. O Luiz é aquela pessoa pobre que não tem nenhum dinheiro, que foi super atingido pela crise, que não tem nenhuma expectativa para o futuro, totalmente isolado. E o Julião Tavares é aquela burguesia ascendente que tá tentando lucrar a todo momento com isso e que tá conseguindo lucrar com isso de uma forma ou de outra. E o Luiz, ao mesmo tempo, ele quer ser o Julião Tavares, ele quer ter aquele dinheiro do Julião Tavares. Ele queria poder dar à Marina tudo que ela quer pra não perder ela, mesmo que seja perdendo por causa do dinheiro. Então é muito importante a gente analisar que o Luiz aqui, ele significa aqueles sonhos que não foram realizados, aqueles planejamentos pro futuro que não vão ser realizados. É aquele cara que simplesmente vai se estagnar, ficar e continuar vivendo um dia de cada vez e sem pensamento nenhum pro futuro, sabe? E o trabalho aqui é totalmente um reflexo do capitalismo que tá muito presente nessa época. E o crime dele é como se fosse a autodestruição, é como se ele estivesse colocando uma marca nele falando, é isso mesmo, eu sou tudo isso que eu já pensei que eu fosse. Ok, agora vamos pra parte que eu mais gosto. Essa parte aqui, esse contexto histórico do livro, eu acho que é um dos que meu coração mais ama, porque eu sou muito apaixonada pela Era Vargas, por toda essa transição de Primeira República pra Era Vargas, é sensacional, sensacional. Mas vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês que o livro foi escrito entre 1935 e 1936? Pois bem, aqui o contexto que acontece tudo é logo após o golpe de 30 que o Vargas deu e assumiu o governo e assumiu a presidência do Brasil. Nesse período todo conturbado, essa é uma curiosidade muito, muito, muito interessante, que no mesmo livro que o Graciliano Ramos terminou de escrever, no mesmo dia que o Graciliano terminou de escrever Angústia e que ele levou para a impressão e que ele falou, ok, está pronto, na mesma tarde ele foi preso pelo governo de Vargas por estar associado ao comunismo, mas olha lá, ele não estava associado ao comunismo ainda. Ele foi preso e ficou 1 ano preso. O livro saiu bem enquanto ele estava preso. E na hora que ele saiu, ele se aliou ao comunismo. Então, tipo assim, me prenderam porque eu era comunista. Não era comunista. Entrei na cadeia, vi o que era comunismo, gostei, aderi ao comunismo. Agora, vamos lá. Esse período de 30 é muito conturbado, muito, muito, muito mesmo. Por quê? O que tá acontecendo? Em 1929, a gente teve o crash da Bolsa de Valores de Nova York, uma crise econômica mundial que abalou as estruturas econômicas do mundo inteiro. Com isso, a gente tem a queima do café aqui no Brasil inteiro, porque eu não sei se vocês sabem, mas o café era o produto que era o principal produto exportado brasileiro e era o que rendia a economia do Brasil. Sem o café, o Brasil não era absolutamente nada. E aí, pensa comigo. Tem a quebra da Bolsa de Valores, as pessoas estão desempregadas, elas não têm dinheiro para comprar comida. Você acha que elas vão comprar café? Não vai, começa a sobrar café, o déficit econômico começa a ficar enorme. E aí o que Vargas propõe? Queima café. As plantações de café sendo queimadas, sacos e sacos e sacos de café queimados, é uma marca muito trágica e muito pertinente dessa época. As pessoas começam a ficar falidas por tudo que está acontecendo no mundo. E ainda tem uma super crise econômica, que eu acho que vocês já devem imaginar, né? Tipo assim, tá tudo isso acontecendo, óbvio que vai ter uma crise econômica fervorosa e que vai atingir todo mundo. Tudo isso que tá acontecendo, esses transmites econômicos enfim, difícil você lidar com isso, né? O seu país tá entrando numa crise econômica escandalosamente grande. Porque eu não sei se vocês sabem, mas esse período de Primeira República, ele é marcado pelo período das oligarquias. O que isso acontece? As oligarquias do café e do leite eram as oligarquias de São Paulo e de Minas. Então, o que acontece? Elas ficavam se revezando entre o poder. Então, um ano, a oligarquia de Minas escolhia alguém para ser presidente. Não necessariamente de Minas, podia ser de algum outro estado, mas eram eles que escolhiam. E esse cara ia ser presidente. No outro ano, era a oligarquia de São Paulo. Aí, oligarquia, no caso, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários de São Paulo, que escolhiam alguém para ser presidente. E eles ficavam revezando. Cada ano era um. Até que nesses transmites econômicos que tá tudo um bololô, tá tudo acontecendo, é uma crise econômica estrondorosamente grande, a oligarquia de São Paulo decide colocar um cara de novo pra coisar pelo poder. E aí é nesse meio que o Vargas se candidata à presidência contra Júlio Prestes. Júlio Prestes, ele era o candidato de São Paulo. E aí o que acontece? Júlio Prestes vence as eleições.
Mas aí o governo de Vargas fala que as eleições foram totalmente roubadas. O vice de Vargas é assassinado em Pernambuco, eu acho. Aí eu não lembro, desculpa, não lembro onde que ele foi assassinado, mas ele foi assassinado no lugar dele lá e não tem nada a ver com a guerra da presidência, sabe? Tipo, ele foi assassinado por coisas dele lá. E aí o Vargas usa dessa coisinha que aconteceu pra falar que eles estavam tentando roubar e que ele que tinha ganhado mesmo, que as eleições foram fraudulentas. E aí o que acontece? Antes mesmo do Júlio Prestes assumir, Vargas e os seus apoiadores, que na grande maioria sim eram generais e militares, a gente já viu essa história várias vezes, gente. E aí eles marcham até o lugar lá que o Washington Luiz, que era o presidente até então, estava, e tomam o poder. Eles literalmente tomam, tipo assim, expulsam o Júlio Prestes do Washington Luiz de lá. E aí eles entram no poder e inicia a Era Vargas em 1930. A Era Vargas dura por 15 anos consecutivos. O Vargas ficou no poder por 15 anos. Vocês têm noção disso? Pois é. E é nesse meio de super instabilidade, Vargas acabou de entrar, ele rasga a antiga Constituição, não faz uma Constituição. Nesse período a gente tem as revoltas constituintes em São Paulo, que São Paulo falava que precisava ter uma Constituição porque São Paulo ainda estava insatisfeita por ele ter tirado Júlio Prestes da opção, né, de ser presidente, porque o cara nem pôde assumir e o Vargas já foi lá e tirou ele. Nesse período, Natal, Rio de Janeiro e Recife estouram com revoluções. É um período de muita instabilidade para o Brasil. E nessa instabilidade nós temos vários levantes revolucionários, e entre eles os mais famosos, que são do comunismo. O grupo comunista liderado por Luiz Carlos Prestes, o comunista brasileiro, tenta ir contra o governo de Vargas. E aí Vargas, na sua esperteza tremenda, coloca o comunismo como ilegal. E é nesse período de 35 ou 36, com o comunismo sendo ilegal e Vargas caçando todos os comunistas e prendendo comunistas, que o Graciliano Ramos é preso. E aí depois disso a gente tem, né, Intentando Comunista, aí a ditadura Vargas, e aí depois Vargas sai, depois Vargas volta, depois Vargas se mata. É um período muito interessante do Brasil. É muito interessante mesmo, olha, pesquisei sobre isso. E se precisarem de alguma ajuda pra mim também pode mandar, que eu adoro falar sobre esse período. Amo. E além desses períodos totalmente conturbados da nossa história, tem um outro período muito importante. Lembra que eu falei pra vocês que o avô do Luiz da Silva, ele era um latifundiário, escravocrata, etc. Então, esse período da infância dele remete aos períodos lá de 1900, início da Primeira República. E aí, o que isso mostra? Mostra, por exemplo, a tardia abolição da escravidão. Ele, nas memórias dele da infância, mostra, tem vários resquícios da escravidão. Ou tipo, o avô dele falando de escravo, que era melhor quando tinha escravo. E a gente tem o avô dele perdendo o dinheiro dele porque ele não tinha agora aquele poder que ele tinha antes. Então muitas coisas remetem ainda a essa antiga oligarquia rural mesmo, que dominava tudo. Bom, olha, pra mim ler esse livro eu demorei um tempo, porque ele é bem pesado. Eu indico que se você estiver lendo ele, ou se você pensar em ler ele, eu acho que você deve ir com muita calma mesmo. Assim, aprecie cada palavra, aprecie cada frase. Se você notar, o Graciliano escreve algumas frases curtas e sem muita coisa, porque é pra você se sentir angustiado junto com ele. E causa esse efeito realmente. E assim, é um livro fantástico, fantástico. Eu me senti na pele dele, eu me senti querendo estar lá com ele, porque dá dó mesmo, gente. O Luiz da Silva, ele é... eu não vou nem dizer um coitado, mas assim, tudo que acontece na vida dele, tudo que aconteceu na vida dele no presente, é reflexo do passado dele, de um passado não tão fácil assim. Então assim, leiam esse livro com a introspecção que o Graciliano escreveu. É pra você pensar sobre o livro. E Angústia, quando ele foi lançado, ele não fez muito sucesso, por incrível que pareça. Não foi muito aceito pelo público, mas aí depois de muitos anos que ele foi começando a ser visto, né? Porque o livro mais famoso do Graciliano é Vidas Secas, pouca gente sabe sobre Angústia. Mas é um livro que eu gostei muito de ler e que me deixou muito nervosa, com vontade de entrar lá e fazer alguma coisa.
Mas bom, por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado, que tenham aprendido alguma coisa com isso. Se tiverem qualquer sugestão, pode comentar aqui embaixo. Se você gostou, dá um like no vídeo. Não se esqueça de compartilhar ou de acender o sininho pra quando lançar mais algum livro, mais um vídeo, você ficar sabendo sobre isso. E o PDF do livro vai estar aqui embaixo na descrição. É isso. Beijo. Até a próxima.